Olá, boa tarde. O aumento no número de casos de coronavírus no Brasil levou à suspensão de aulas da rede pública e privada em todo o país. A medida serve para evitar aglomerações e deslocamentos. Segundo autoridades de saúde, o isolamento social é uma das melhores formas de conter a propagação do vírus. Na tentativa de readequar o calendário escolar e minimizar os danos provocados pela suspensão, uma portaria do Ministério da Educação autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas virtuais. Mas diante do déficit de acesso à internet no país, qual será a efetividade da medida? É o que vamos saber na edição especial do Coronavírus de hoje. Recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o doutor em Psicologia da Educação, Afonso Celso Galvão, que na verdade inclusive tem pós-doutorado em Psicologia da Educação e a quem eu agradeço a presença aqui em plena época de coronavírus, a maioria das entrevistas sendo feitas por sistema de teletrabalho, utilizando a tecnologia, e ele pessoalmente está conosco aqui para falar a respeito desse tema importante, respeitando as distâncias, inclusive sociais, né, doutor? Claro. Bom, eu gostaria de começar perguntando, antes de mais nada, existe um aspecto curioso em relação a essa metodologia, há um impacto muito grande que está sendo causado, porque se há alguns anos, e aí nesse sentido eu entrego um pouco a minha idade, nós tínhamos os cursos por correspondência e que às vezes era sinônimo de falta de qualidade, mas isso acabou sendo, havendo um determinado progresso, tivemos o ensino à distância em um determinado momento que causava a mesma desconfiança e agora ele se apresenta como uma solução. É uma solução viável no sentido de se manter a qualidade da educação? Do ponto de vista da educação básica, que é o objeto principal dessa entrevista, eu considero que é uma redução de danos. Por quê? Porque o sistema como um todo não está preparado ainda para fornecer educação online de alta qualidade, ou ao menos com a qualidade com que se vê nas escolas presenciais. Na educação básica, é um tanto complicado você substituir a presença do professor, que é a grande locomotiva da aprendizagem, não é? Pelo ambiente virtual. E, ademais, a escola ela é multifacetada em termos de aprendizagem. Por um lado, a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem de conteúdos, a aprendizagem instrucional, a aprendizagem formativa, que é muito importante, não é? E a aprendizagem da vivência cotidiana, da tolerância para com o diferente, dos diferentes grupos sociais que estão constituídos dentro de uma escola. Então, é muito difícil substituir todas essas dimensões de uma instituição de natureza, repito, multifacetada, pela educação à distância. Tendo dito tudo isso, a educação à distância, ela não absolutamente, não precisa ser inferior à educação presencial. O termo à distância é apenas a técnica, o modo como a educação opera, em ambiente virtual, em ambiente online, não é? Então, é isso. Agora, ainda é melhor do que nada, de qualquer maneira. Não, é tremendamente importante que haja essa proposta, é tremendamente importante que isso se viabilize e que isso sirva, inclusive, para estabelecer novos parâmetros para a educação. Porque as tecnologias da informação e da comunicação estão aí, vieram para ficar, e elas estão mudando de todo jeito, radicalmente, o nosso modo de produzir, organizar e distribuir conhecimento. Então, é muito importante que nós aproveitemos essa oportunidade para estabelecer outros parâmetros no modo de conduzir processos educacionais e políticas educacionais. Eu fiz a referência justamente aos antigos cursos por correspondência e a possibilidade do ensino à distância, inclusive com qualidade, foi exatamente, o senhor abordou bem, o doutor abordou bem essa questão, em função da tecnologia que tem possibilitado um ensino à distância de qualidade. Mas dentro da realidade brasileira, existe um ponto, por exemplo, com relação à dificuldade de acesso à internet em muitas localidades. Como superar isso? Esse é um problema. Bom, o modo mais simples de responder a isso, da forma mais direta, é universalizando o acesso, não é, à internet. Há 3 aspectos que são muito importantes quando se fala de educação à distância. Ter equipamentos, ter computador, telefone celular ou tablet, não é? A segunda coisa é ter acesso a uma internet rápida. Que também é um problema em termos de Brasil, em termos de um país com uma população amplamente pobre como a brasileira. E um terceiro aspecto, não é ter
domínio técnico dos instrumentos, domínio técnico, no caso do computador, do tablet, em termos de objetivos educacionais. Então, essas três dimensões são dimensões técnicas muito importantes, não é? E elas fazem com que aconteça a educação online. Agora, doutor, quando falamos em relação a períodos... É a primeira vez que nós temos uma situação como essa, mas já tivemos o acompanhamento de situações, por exemplo, em que há períodos de greves, por exemplo, que eventualmente acontecem, e uma das primeiras preocupações de pais e professores, muitas vezes, é exatamente com relação à perda do ano letivo. Certo. Se desenha mais ou menos a mesma coisa nesse sentido. Como conciliar justamente o ensino de qualidade e o cumprimento, não apenas em termos de conteúdo, mas até mesmo burocraticamente, em termos de que as pessoas possam cumprir os requisitos para que aquele ano não seja perdido, tanto do ponto de vista, repito, de conteúdo, como também da possibilidade de se passar para uma nova etapa posteriormente sem prejuízo. Aí a autoridade educacional tem muitas formas de resolver a questão do ano letivo, né? Nós não sabemos a essa altura quanto tempo vai durar essa paralisação, não é, de escolas e de toda a sociedade. Ela é necessária, ela é urgente, todo mundo tem de ficar em casa mesmo, a escola é um ambiente de aglomeração que possibilita a disseminação do coronavírus, isso é ponto pacífico, não é? Agora, quanto à perda do ano letivo, isso depende do modo como a autoridade educacional vai organizar isso e depende também do tempo de paralisação que ainda vamos ter. Alguns falam, por exemplo, que ficaremos ainda sem aula durante o mês de abril, mas que podemos retornar em maio. Outros dizem que talvez essa paralisação dure pelos próximos 3 meses, não é? Isso depende do modo como se desenhar essa curva de contaminação no Brasil e na sociedade brasileira. Não é difícil saber nesse momento se teremos perda do ano letivo. Mas eu me lembro que a UNB, por exemplo, falando de educação superior, já teve greves que duraram um semestre, inclusive quando eu era estudante lá nos anos 80, e não se perdeu o ano letivo porque usou-se aí de uma engenharia, não é, de agenda que possibilitou aulas até março, por exemplo, depois a continuidade do ano acadêmico imediatamente. Eu gostaria de fazer um paralelo justamente com essa questão, que eu também enfrentei greves em diversas situações assim e que houve um prejuízo de conteúdo, mas quando falamos exatamente de ensino superior, existe a possibilidade de você correr atrás, preencher determinados conhecimentos que eles poderão ser essenciais justamente para as fases posteriores. Quando falamos exatamente do ensino fundamental, quando falamos de crianças, é possível o preenchimento desses conteúdos ou nós temos problemas que podem ser irreversíveis de acordo com o tempo que nós não que tenhamos essa situação específica com relação às crianças? Aí é que está. Em relação a crianças, a gente fala em redução de danos, porque criança fora da escola é perda. Não é perda social, é perda afetiva, é perda cognitiva, é perda de tudo aquilo que a escola oferece para as crianças em termos de educação. Então, criança fora da escola é perda, criança fora da escola é prejuízo. Não há como remediar isso, não há como dizer que não há prejuízo. Há prejuízo. Então, todas as atitudes que podemos fazer em termos, inclusive dos pais, não é, que estão em casa também, não é, e que podem ajudar bastante nisso, tudo que podemos fazer é reduzir danos, oferecendo em casa algum ambiente educacional que, de alguma forma, supra, ao menos em parte, não é, as demandas educacionais das crianças, especialmente das crianças pequenas, né? Doutor Afonso, nós recebemos um depoimento da estudante Ana Clara Faria. Ela tem 13 anos e estuda na rede pública de ensino em Valparaíso, Goiás. Vamos conferir. Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 13 anos de idade, estudo no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade JA. Estou no 8º ano e com essa quarentena, né, não estamos tendo aula, mas a escola tem o seu aplicativo que eles passam deveres, conteúdos, todo explicando direitinho, e se tiver alguma dúvida, eles deixam também o link de videoaulas pelo YouTube para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Olha só, doutor, já ouvimos até no depoimento da Ana Clara justamente algumas palavras que já falam a respeito justamente dessa necessidade de ferramentas específicas. Ela falou em aplicativo, falou das videoaulas, quer dizer, entramos exatamente naquela questão, a necessidade de uma expansão, de uma democratização do acesso digital para que haja os instrumentos que possam ser utilizados.
Nós devemos compreender o seguinte, né, que alguns pesquisadores falam em exclusão digital, mas o termo mais correto é o de outros pesquisadores que falam em desigualdade digital. Porque exclusão é uma coisa de tudo ou nada, não é? E é raro encontrar hoje uma pessoa que não tenha inclusão de nenhum nível, nenhuma. Não é? A maior parte das pessoas no Brasil, ao menos no celular, tem, e pela última pesquisa do PNAD, apresentada pelo IBGE, há 420 milhões de aparelhos de internet nos lares que a população brasileira possui. Não é? Então, mas a desigualdade digital no Brasil, ela é gritante. Em termos de 50% da população brasileira tem dificuldade de acesso à internet. E isso ainda se torna mais grave com a população menos favorecida. Logicamente, quanto mais pobre é a família, quanto mais dificuldade financeira tem a família, mais dificuldade de acesso à internet ela tem também. E junto com isso, a própria dificuldade na cultura digital por parte dos pais, né, de compreender aquilo. Então, ela fala em aplicativos, ela fala em videoaulas e em tudo que a internet oferece. E realmente o ambiente virtual ele é maravilhoso para a aprendizagem, né? E ele está mudando até, tipo assim, o caráter do professor no processo de ensino-aprendizagem, porque em um certo momento, no tipo de escola, por exemplo, presencial que nós temos, que é ainda um modelo muito do século XIX, o professor se coloca como um transmissor de conhecimentos, numa relação verticalizada com seus alunos. E esse professor ele detém principalmente conhecimento declarativo, ou seja, conhecimento sobre os fatos do mundo que ele vai e transmite. Ora, o conhecimento sobre os fatos do mundo estão amplamente disseminados na internet. Você tem acesso hoje à informação ilimitada como você jamais teve na sua vida, né? Então, assim, o conhecimento está aí. Então, é muito mais assim, a educação hoje, ela deve primar por um juízo crítico da informação que se tem, em termos, por exemplo, de separar o que é informação importante daquilo que não é informação importante, ou que às vezes é importante, mas não é relevante para aquilo que você está investigando ou querendo conhecer. Ou a relação entre informação, fatos, por exemplo, consubstanciadas na realidade e consubstanciadas em algum tipo de pesquisa. Quer dizer, esse tipo de cabeça científica que as crianças devem desenvolver para se tornarem alunos, pessoas digitalmente eficientes, em termos de estarem bem adequadas a isso que chamamos de era do conhecimento. Doutor, isso me faz lembrar justamente, há alguns anos, eu fui professor universitário há muito tempo também, e eu peguei a transição exatamente entre a sala de aula e a utilização de computadores dentro da sala de aula. Primeiramente eram os laboratórios, hoje praticamente se utiliza o tempo todo, pelo menos em algumas instituições. E eu me lembro que numa das primeiras aulas em que isso foi instituído, eu tive uma experiência que hoje em dia eu acho muita graça, administrando a aula e os alunos todos digitando freneticamente. Falei, puxa, estão gostando muito da minha aula, fazendo anotações e consultando os pontos específicos. Até a hora que eu fui até o fundo da sala e me virei e reparei que naquela época estavam no Orkut, passando e-mails, ou seja, a utilização do instrumento ela estava totalmente correta e naquele momento uma inabilidade que eu ainda eu manifestei porque era uma novidade naquele momento. Faço a sua pergunta em relação a essa situação, que é a mais agravada com o ensino em casa, com as crianças em casa. Qual o papel do professor no sentido de direcionar para boas práticas as atividades no meio da internet e também o papel dos pais acompanhando as aulas para evitar que isso aconteça e que a internet ela não seja um mecanismo de dispersão e seja, sim, uma medida efetiva? Opa, excelente. A internet, ela tem sido frequentemente um mecanismo de dispersão mesmo. As pessoas estão ali na aula, estão assistindo, você pensa que elas estão interagindo, mas algumas pessoas estão interagindo. Quando eu dou aula, por exemplo, eu falo de algum tema, de alguma coisa, a pessoa imediatamente já vai no seu celular, já pesquisa aquele tema e já me faz perguntas em relação à pesquisa que já está fazendo naquele momento, o que gera uma demanda de atualização muito grande por parte do professor, né? Então, isso
também acontece. Agora, isso que você disse da dispersão, isso realmente tem de ser orientado. O que eu tenho notado no ambiente virtual, que eu tenho acompanhado, é que os professores colocam uma quantidade de problemas para os alunos resolverem, então eles resolvem esses problemas e eles têm uma quantidade de tempo para resolver os problemas e apresentar respostas online também para o professor. Não é? Então, como ele tem esse tempo para resolver essa quantidade de problemas, se ele se dispersar, ele não vai conseguir resolver. É claro que, em se tratando de crianças, de adolescentes, é muito importante que os pais acompanhem isso e que os pais verifiquem que não está havendo, de fato, dispersão. Há algum tipo de controle necessário, inclusive porque a internet, ao tempo em que ela é muito importante em termos de disseminação de conteúdos relevantes e importantes e em termos de disseminação de ciência, ela também tem um lixo informativo gigantesco, não é? E separar as duas coisas para um adolescente às vezes é muito difícil, porque o lixo é como a gordura, ele seduz muito mais do que a informação consistente que exige, por exemplo, esforço de elaboração intelectual. Não é? Então, realmente, isso tem razão de ser e tem de haver algum nível de controle nisso aí. Inclusive, nós tivemos diversas possibilidades sedutoras. Uma matéria sendo ministrada e nós temos, primeiro, o copia e cola, eventualmente para uma resposta, e ainda por cima, o copia e cola que pode ser proveniente de fake news, e ainda a possibilidade de plágio eventualmente num trabalho. Existe uma necessidade de uma expertise da classe dos professores no sentido de se fazer essa diferença. Nesse sentido, há uma perspectiva de que esse período gere uma demanda maior de desenvolvimento por parte do próprio magistério, por parte dos professores? Sim, é isso que dissemos no começo da nossa conversa, não é? Os professores que ainda têm problemas sérios de formação no Brasil e que esses problemas sérios estão se agravando por conta de políticas educacionais que não têm sido desenvolvidas, não é? Realmente tem uma dificuldade muito grande ainda em lidar com as tecnologias da informação e da comunicação na era do conhecimento. Eles simplesmente ainda não têm sido preparados adequadamente para isso. Então, talvez agora, com essa oportunidade, haja também um aprimoramento da tecnologia de aula online, não é capaz de fazer com que o professor aprimore, melhore a sua expertise. Mas isso não aconteceu ainda e, pelo que eu tenho acompanhado nos cursos de formação de professores, ainda há, entre outras defasagens, uma grande defasagem nessa área específica de domínio de tecnologias para a educação à distância. Eu queria voltar numa questão que nós falamos agora há pouco exatamente da possibilidade de greves, da necessidade do cumprimento de tarefas, do cumprimento de conteúdo em período específico. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho nessa questão, especificamente a respeito de uma questão que ela se apresenta também burocrática, que é a questão do calendário. O doutor já falou que vai depender muito dessa curva que estamos combatendo do coronavírus. Existe uma possibilidade de previsão para o cumprimento especificamente do calendário letivo, que é uma exigência também, até mesmo em termos de número de aulas? Há pela legislação uma exigência de quantidade mínima de dias letivos, inclusive trabalhados, e tudo mais. Mas nós estamos vivendo tempos extraordinários, que exigem medidas extraordinárias, não é? Então, evidentemente, considerando o momento, as peculiaridades do momento que estamos vivendo, é possível que a autoridade educacional, o Conselho de Educação, não deputados e tudo, né? Todo o sistema político que faz a gestão da educação, é possível que eles flexibilizem isso de modo a fazer com que o ano letivo chegue ao seu fim de modo bem sucedido. Tutor, nós recebemos o depoimento de um estudante do curso de Direito. O nome dele é Fernando Mendes. Vamos conferir. Olá, meu nome é Fernando, sou estudante do 7º período da Faculdade de Direito. No momento estamos tendo aula em EAD. É um momento realmente de adaptação. A faculdade está se organizando, está criando novos parâmetros. É um momento realmente muito difícil porque estamos meio desorientados, não sabemos como vai ser passado o conteúdo no decorrer do semestre. Os professores estão fazendo o melhor que podem para tentar passar o conteúdo para a gente, estão se desdobrando, estão dando diversas aulas no dia.
Mas realmente nossa preocupação é se o conteúdo vai ser passado de forma correta, se teremos algum prejuízo no final do semestre. É um momento muito complicado, estamos todos passando por um distanciamento social necessário, mas nos preocupamos sim como vai ser daqui até o final do semestre e se isso vai ter algum prejuízo no nosso futuro acadêmico e profissional. Nós temos dito, o objeto maior é com relação particularmente às crianças, como o doutor bem disse no início, mas são questões que acabam preocupando a todos, inclusive no caso principalmente do ensino fundamental aos pais, mas também preocupa aos estudantes do ensino superior, é uma preocupação grande. A expectativa que nós temos é no sentido de que possa haver um cumprimento, mesmo sendo com medidas de certa maneira paliativas, como já dissemos no início? Sim, eu acho que no caso da educação superior há uma tradição mais forte já de educação à distância, já há cursos inteiros de educação à distância. A educação à distância não é sinônimo de qualidade inferior, haja vista que, por exemplo, a Open University de Londres está entre as 12 melhores instituições de ensino superior inglesas e ela é totalmente à distância, tem uma grande tradição, tem mais de 50 anos e mais de 200 mil alunos. Né, e é de altíssima qualidade, de altíssimo padrão, inclusive de pesquisa. Ela é uma universidade de pesquisa, né, de modo que isso não significa necessariamente qualidade inferior. O que há muitos professores, né, da educação superior no Brasil que já têm experiência de educação à distância, por ministrarem disciplinas, seja na plataforma Moodle, ou seja em outro tipo de plataforma, e que conseguem já fazer bem seus trabalhos. Agora, há uma maioria expressiva de professores que nunca tiveram a experiência com ensino à distância e que vão ter que se adaptar. E há também uma necessidade de adaptação por parte dos alunos, dos estudantes, porque a educação à distância, mediada não é, pelas tecnologias da informação e comunicação, ela envolve um outro tipo de cultura de aprendizagem. Não é uma cultura de aprendizagem onde você tem que ter muito mais disciplina, onde você tem de ter uma capacidade de controle de metacognição e de autorregulação, ou seja, controle do modo como você aprende e controle do seu tempo de aprendizagem de um modo muito mais eficiente, porque é feito por si mesmo e não há toda aquela motivação da sala de aula. Eu costumo dizer até que as pessoas introvertidas, por se sentirem melhor na sua própria companhia, tendem a se dar melhor na educação à distância do que pessoas extrovertidas que dependem muito da companhia de outras pessoas. A questão da diferença entre escolas públicas e escolas privadas, esse é um fator de peso também nesse debate? Sim, mas aí é em todos os níveis, não é? O Brasil tem uma escola de rico e uma escola de pobre. E essa diferença de escolas e de escolaridade, ela é uma peça fundamental na reprodução da desigualdade social gritante que existe no Brasil. Então, o aluno da escola pública, ele certamente, na educação à distância, ele é muito mais prejudicado do que o aluno da escola privada, por conta do acesso a essas tecnologias. Então, em termos da qualidade, isso se reflete, em termos das tecnologias, em termos do fato de que os alunos da escola privada têm pais que têm uma educação, ou mais tempo de educação do que os pais de alunos das escolas públicas, e o tempo de educação dos pais ou o tipo de educação formal que os pais tiveram influencia também em processos de aprendizagem. Então, aí não é somente uma questão que está vinculada, digamos assim, à educação à distância, mas envolve basicamente, está na raiz do nosso processo de reprodução de desigualdade social. A velha questão que desde sempre assusta os alunos, assusta os pais também, e na área tecnológica vai continuar assustando, a palavrinha provas. Sim, provas, né? É claro que provas, inclusive, é um conceito também do século XIX, é um conceito que necessita urgentemente de mudança. Se você quer um resumo do processo educacional em termos de ensino-aprendizagem, aprender é resolver problemas, ensinar é dar feedback. Se você resolve problemas e não tem feedback sobre os problemas que você resolveu, se não tem alguém que diga para você o que está certo e o que está errado naquilo e como você pode aprimorar o que está errado, então o elo do processo de ensino-aprendizagem foi rompido e não haverá um processo de ensino-aprendizagem consistente e eficiente, né? Então as provas, elas, diferentemente da prova de um concurso público, por exemplo, que elimina a maioria e faz passar alguns, a prova, no caso do sistema, do processo de ensino-aprendizagem, ela serve para estabelecer
o que precisa ser melhorado no processo de aprendizagem. Ela serve como diagnóstico, né? Então, a prova ela não deveria servir como essa coisa de terror que ou você passa ou você não passa, mas como algo que indica para você o momento em que você está da aprendizagem de um determinado tipo de conteúdo. Então, a prova, em termos de psicologia da aprendizagem, por exemplo, é um aspecto muito importante. A prova não, o erro, né? O erro é um aspecto muito importante do processo de aprendizagem. E um termo melhor do que esse não é prova, é avaliação. Então, a gente avalia para oferecer um diagnóstico capaz de fazer com que um estudante, digamos assim, supra as suas dificuldades. Um termo que eu vi sendo utilizado por muito tempo também foi verificação de aprendizagem. Também é uma perspectiva mais leve em relação... Aliás, a questão não é ser leve, a questão é que se desenvolva esse conceito. Exatamente. É como se faz em outras partes do mundo que são muito bem sucedidas em relação à educação, não é? Então, a ideia de avaliação, a avaliação não serve para punir. A avaliação, ela não deve ser punitiva. Ela deve ser instrutiva sobre as dificuldades de alguém. Um erro é sempre uma oportunidade de aprendizado, mais nada. Então, não deve ser supervalorizado, deve ser colocado em seu lugar. Os pais podem contribuir independente do conhecimento que eles tenham com relação aos instrumentos e também do próprio nível de escolaridade deles? Eles podem dar alguma contribuição ou isso é totalmente dependente do nível de formação desses mesmos pais? O nível de contribuição que os pais dão é dependente do nível de formação que os pais têm. Isso é sem dúvida. Alguém não pode instruir, não pode dar conselhos, não pode orientar sobre aquilo que não sabe, né? Então, se os pais não têm condições de oferecer isso, a escola, então, tem de suprir essa dificuldade dos pais. Eles podem incentivar os alunos, até psicologicamente, amparando. Incentivar, disciplinar, motivar, tudo isso eles podem fazer, mas eles não podem ensinar o que não sabem. Doutor, muito obrigado pela sua participação, é uma contribuição nesse processo que nem vai dar tempo da gente falar, seria até uma pergunta que eu faria, que é no sentido exatamente de que é um processo que muito provavelmente é um momento de crise, talvez uma oportunidade no sentido de se avaliar esses processos, esses instrumentos. Vamos continuar acompanhando, esperando que haja uma continuidade da avaliação e do desenvolvimento do processo educacional nesse momento da crise do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, contem comigo quando quiserem. E nós ficamos com a programação normal da TV Justiça, lembrando que ainda hoje devo voltar com relação ao vivo com o programa Plenárias, especificamente também com relação ao coronavírus, falando a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente a respeito da Covid-19. Até daqui a pouco, portanto, obrigado pela sua presença. Continue conosco aqui na TV Justiça.